Pois é, o canal ele tem uma nova aquisição. A gente acabou de comprar os AirPods Pro de segunda geração, ainda não compramos os iPhones 14 Pro, mas esses carinhas aqui eram os produtos pelos quais eu realmente estava mais interessado quando a Apple fez o evento de lançamento dos iPhones 14, 14 Pro, 14 Pro Max e 14 Plus. E isso porque eu nunca tinha tido antes um fone com cancelamento ativo de ruído. O meu ecossistema da Apple ele é bem completinho aqui em casa, eu tenho o iPhone 13 Pro Max, justamente por isso que eu não senti necessidade de trocar pelo 14 Pro ou Pro Max, porque ainda são smartphones muito atuais. Eu uso também um Apple Watch, tenho um Mac, eu só não tenho um iPad à minha disposição, mas estava faltando os AirPods Pro para eu ter, pela primeira vez, essa experiência de fones com cancelamento ativo de ruído para saber se era isso tudo mesmo. Esse aqui não é o review completo ainda, o review completo ele sai na semana que vem, no vídeo testando os AirPods Pro 2 na vida real. Mas nesse vídeo aqui eu quero fazer um unboxing rápido e passar para vocês as minhas primeiras impressões sobre esses carinhas aqui, que a propósito aqui só tá a caixa vazia, eles estão no meu ouvido. Então, vamos lá. Que a Apple sabe fazer uma experiência de unboxing muito satisfatória para os seus usuários, isso não é novidade para ninguém, né, galera? Aqui nos AirPods Pro, a experiência ela continua sendo bem bacana e depois de tirar esse lacrezinho de papel que agora fecha a caixa, você dá de cara com os certificados e com o manualzinho dos AirPods Pro. Logo abaixo você tem o estojo envolto nessa camisinha aqui de papel e embaixo dele você tem o cabo Lightning para USB-C, que eu nem vou tirar daqui porque eu não vou usar, porque eu já tenho um, e também as ponteiras aqui do fone de ouvido, que agora tem um tamanho extra pequeno. Então tem o extra pequeno, pequeno, médio e o grande. Tirando o estojinho aqui da sua camisinha de papel, a gente nota que ele é muito parecido com a versão anterior, só que agora na parte de baixo ele tem um conjunto de falantes que emitem sons quando você carrega ou quando você está procurando eles, e também do lado dá para você conectar como se fosse um prendedorzinho nessas alças, beleza? E quando você abre aqui o estojinho, como não poderia ser diferente, você dá de cara com os AirPods Pro de segunda geração, e agora eu quero passar para vocês as minhas impressões iniciais de uso desses aparelhos. Deixa eu começar então contando para vocês a minha experiência a respeito do encaixe e do conforto dos AirPods Pro aqui no meu ouvido. E eu preciso ser bem sincero e falar para vocês de que eu estranhei um pouco. Assim que eu tirei ele da caixa, eu ficava tentando empurrar ele mais para dentro com a sensação de que ele não estava bem encaixado. Mas é porque diferente de outros in-ears que eu já tive, como por exemplo os Galaxy Buds, que entram um pouquinho mais no ouvido, a única coisa que realmente fica ali nos nossos ouvidos, não em contato com a orelha, mas ali no canal auditivo, é a pontinha de borracha. Os AirPods Pro, eles são um pouco diferentes nesse sentido. Então eu ficava tentando empurrar mais para dentro para me certificar de que estava bem encaixado e obviamente ele não entrava mais, tá bom? Então é como se ele encostasse aqui na sua orelha mesmo e se a borrachinha ela tá ali ocluindo o canal auditivo, pronto, o fone tá colocado. Isso me gerou uma certa estranheza e durante todo o meu primeiro dia de uso eu ficava com a sensação de que tinha alguma coisa errada. Infelizmente, esses são fones que não ficam disponíveis na loja da Apple ou em outras revendedoras, pelo que eu saiba, para você experimentar, até por uma questão de higiene. Mas eu recomendo que se você conhecer alguém que tenha algum AirPods Pro, nem que seja de primeira geração, para você testar ele para ver se isso te incomoda muito. Isso me incomodou pra caramba ontem, que foi o primeiro dia, quando eu tirei ele da caixa, botei ele no ouvido. Isso ficou me incomodando ao longo do dia, só que hoje eu já tô um pouquinho mais acostumado. Inclusive, eu, depois de ter tentado parar de ficar empurrando ele cada vez mais para dentro, isso me deixou mais confortável com ele, porque depois de algumas horas ontem, eu tava já com dor de ouvido. Dor de ouvido não. Dor na orelha, tá? Eu falei errado. Dor na orelha. O AirPods, o contato dele com a minha orelha começou realmente a ficar desconfortável e me machucar. Mas depois de ter tentado parar e entender um pouquinho melhor que ele funciona com um encaixe um pouco diferente, isso me aliviou bastante e hoje eu já tô conseguindo utilizar ele já há muitas horas. Eu tô usando ele desde de manhã, agora são quase 2 horas da tarde e eu tô usando basicamente ele direto e até agora tá tudo bem. Eu não tô sentindo nenhum desconforto e parei de ter a sensação de que ele tá aqui meio solto, meio bambo e prestes a cair do meu ouvido. É porque o encaixe dele é um pouco diferente de outros in-ears. Eu recomendo que se você puder, se você tiver essa possibilidade, testa para ver se te incomoda muito ou não. O segundo tópico aqui que eu quero discursar para vocês é o que estava me deixando mais empolgado com os AirPods Pro, que era o cancelamento ativo de ruído. Como eu falei para vocês, eu nunca tive um fone com cancelamento ativo de ruído e eu estava muito curioso para saber como é que é essa experiência. E olha, eu tô bem surpreso. Quando eu tirei da caixa, eu fiz um unboxing dele no lugar aonde eu comprei.
perto da loja da Apple, porque, enfim, eu precisava de uma boa iluminação para gravar conteúdo e eu sabia que se eu deixasse para gravar, depois que eu chegasse em casa já estaria mais à noite, e como eu uso muito iluminação natural ia ficar ruim para gravar o unboxing, então eu fiz ali perto de onde eu tava mesmo. E quando eu botei ele no ouvido, cara, ele basicamente silenciou todo o barulho do shopping onde eu estava. Então eu não escutava mais as vozes das pessoas que não estavam tão próximas de mim, eu não escutava mais o barulho do ar-condicionado, todo aquele ruído, aquele barulho ambiente do shopping simplesmente ficou silenciado. E isso me deixou muito surpreso, até porque eu queria ter essa experiência de um fone que me isolasse do mundo um pouco para me concentrar, por exemplo, no meu trabalho, quando eu estou escrevendo um roteiro ou coisas do gênero. Então quando eu botei ali no meu ouvido eu falei assim, caraca, isso aqui realmente transformou a minha vida. E aí eu saí com ele do shopping, fiquei até um pouquinho andando com ele por ali para entender como é que funcionava esse cancelamento ativo de ruído. E nessas primeiras impressões, o que eu quero contar para vocês é de que esse cancelamento de ruído, ele vai anular basicamente completamente os sons de ventiladores, de ar-condicionado e até mesmo o barulho, se você tiver, por exemplo, de carro no Uber, você não vai escutar o barulho do carro, do motor do carro, basicamente. Você vai ter a sensação, obviamente, que você está dentro de um veículo se locomovendo, mas você não vai ter a percepção sonora daquele barulho. Então, esse tipo de ruído, realmente, ele consegue isolar perfeitamente. Tanto que as pessoas falam que, para andar de avião, os AirPods Pro são os melhores do mundo, né? Agora, eu quero que vocês entendam que ele isola esses ruídos, mas se tiver, por exemplo, uma pessoa falando do seu lado, você ainda consegue escutar ela, tá? Se um cachorro latir do seu lado, você consegue escutar o cachorro latindo. Se tiver um barulho um pouco mais pro agudo, você vai escutar. Eu percebi que ele isola muito bem essas frequências mais baixas, mas se tiver, por exemplo, como eu falei, alguma pessoa falando do seu lado realmente, você vai escutar. Se tiver um barulho mais alto, você vai escutar. Ele não te isola completamente do mundo exterior. Ele vai abafar pra caramba ruídos do ambiente, como o próprio nome já diz, é isolamento ativo, cancelamento ativo de ruído, mas não isola todos os sons. Por exemplo, aqui em casa agora, eu tô com cancelamento de ativo de ruído ativado, e eu tô escutando os passarinhos cantando aqui, porque na minha casa tem muitas árvores e tal, então eu tô escutando ainda passarinhos cantando. Então, para vocês terem uma ideia, eles não estão nem tão próximos assim a mim, mas eu tô escutando. Tá mais abafado, mas é mais ou menos isso que você pode esperar assim da experiência do cancelamento ativo de ruído, pelo menos nessas primeiras impressões que eu tô tendo. E olha, se esse modo de cancelamento ativo de ruído ele tinha me surpreendido positivamente, quando eu ativei o modo transparência, eu fiquei ainda mais de queixo caído. E, cara, para deixar bem claro aqui para vocês, eu não via nem uma aplicabilidade prática para esse modo de transparência. Eu vi as pessoas falando sobre ele, de que era muito bom e tudo mais, mas quando eu experimentei, começou a fazer muito sentido na minha cabeça, porque esses são dispositivos que estão o tempo todo conectados com o seu smartphone, ou com o computador, ou com o tablet onde você está trabalhando, ou até mesmo com o seu relógio, sem que você esteja conectado ou próximo a outros dispositivos Apple, e ainda assim você consegue escutar com clareza tudo que está ao seu redor. Muito bom para quando você está fazendo uma atividade física, ou para caso você precise escutar alguém falando com você, de fato de maneira ainda mais clara, mas não é uma coisa tipo assim, você escuta um pouco melhor. Galera, parece que você não tá com nada no ouvido. E isso me deixou de queixo caído. Parece realmente, você tem a sensação de que o fone tá ali, mas ele usa os microfones para captar de maneira muito fidedigna tudo que está no ambiente, e isso passa direto para dentro dos seus ouvidos, de maneira amplificada, tratada, sei lá como é que funciona exatamente isso, mas que funciona muito bem. Funciona. A sensação do modo transparência dos AirPods Pro de segunda geração é de que você não tem nada nos seus ouvidos, nada ocluindo a passagem. Você tem a sensação mecânica de uma coisa aqui nas suas orelhas, você sabe que o fone está ali, mas o som é como se você tivesse sem nada. Eu posso garantir isso a vocês. O áudio espacial é uma experiência que eu quero passar aqui de maneira bem rápida, porque eu ainda não tive como vivenciar bastante para passar um feedback bacana para vocês. Mas eu não estou muito preocupado, porque aqui são só as primeiras impressões. Mas esse áudio espacial dos AirPods Pro é um recurso muito bacana, tá? Dá realmente a sensação de que você está
mais imerso. É como se os AirPods eles travassem no iPhone a fonte, né, a origem do som, e se você movimenta a sua cabeça, é como se você estivesse escutando aquele som sendo incendido de você aqui nessas direções para onde você está se movimentando. É bem bizarro de explicar isso aqui nas primeiras impressões, porque eu ainda não tive tanta experiência, mas é muito bacana, mas eu não acho que esse recurso ele faça toda a diferença na vida de pessoas que não se importam muito com o áudio. Mas se você curte, como eu toco instrumentos, eu gosto de ter essa sensação de espacialidade, essa daqui é a primeira vez que eu tô tendo esse tipo de percepção com o fone. Até porque os fones, eles botam a música, né, dentro assim dos seus ouvidos, dos lados para dentro. E quando você tem realmente essa percepção de que o som ele tá vindo de cima, de baixo, da sua frente, de um lado, de outro, isso gera uma imersão muito bacana, uma sensação de espacialidade muito show de bola. E para fechar aqui esse vídeo de primeiras impressões, eu quero falar sobre a experiência de carregamento dos AirPods Pro, que foi a última coisa que eu tive assim como experimentar nesse último 1 dia e meio de uso. E cara, carregar os AirPods é uma coisa muito tranquila, porque você pode carregar pelo Lightning, ou seja, com o carregador do seu iPhone, você pode carregar com o carregador MagSafe, se você tiver o carregador magnético do iPhone, ele vai carregar, e você pode também carregar ele em um carregador por indução normal, e você também pode carregar ele com o carregador do Apple Watch. Então assim, são várias opções de carregamento para você não ficar na mão. Então isso me agradou, eu carreguei essa noite eles pela primeira vez com o carregador do Apple Watch, porque eu dormi com o Apple Watch no pulso, não precisava do carregador durante a madrugada, e deixei lá os AirPods carregando com o carregador do MagSafe não, do Apple Watch, e foi muito bacana. Galera, então lembre-se de se inscrever aqui no canal e também de ativar o sininho para assim que o review completo dos AirPods Pro de segunda geração saírem aqui no canal, vocês serem notificados, beleza? Deixem um like e eu vou deixar agora um card passando aqui nesse vídeo para que você saiba um pouquinho como é a experiência de utilizar um Apple Watch na vida real. Bateria, como é que ele funciona, para que eu uso. Dá uma clicadinha aqui e vai lá assistir, eu vejo vocês nesse próximo vídeo.